Meu nome é Armando Júnior, está no Atualiza, vice. Hoje vamos falar sobre a Venezuela, né? Então vamos lá. Entenda o atual regime e veja como é a vida no país. Quando o assunto é regime da Venezuela, diversas explicações aparecem para tentar explicar a crise humanitária e econômica vivida pelo país. Para alguns, a explicação está nas políticas socialistas adotadas pelo governo do Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Para outros, a Venezuela já teve um projeto socialista, mas os líderes do regime deturparam o verdadeiro propósito do comunismo, do socialismo, tendo adotado outras ideologias e projetos. Afinal, a Venezuela é comunista ou não? Qual é o regime do país? Para Hugo Chávez, fundador do atual regime, o país da Venezuela segue a doutrina do Karl Marx, um dos principais teóricos do comunismo. Em 2006, Chávez disse: de 2007 a 2021 serão 14 anos para semear. Aprofundaremos as raízes e estenderemos a evolução por todos os espaços para que a Venezuela seja uma república socialista bolivariana, conforme o G1. Hugo Chávez afirmava que as teorias de Karl Marx eram uma das principais orientações do seu governo. O atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, trabalha no governo de Chávez e ainda é membro do mesmo partido de seu antecessor, o Partido Socialista Unido da Venezuela. Segundo Maduro, estamos empenhados em construir o socialismo do século XXI. Na eleição presidencial de 2006, o Partido Comunista da Venezuela apoiou oficialmente a candidatura do então presidente Hugo Chávez. O candidato do Partido Comunista foi reeleito no primeiro turno, tendo obtido 62,8% dos votos. Segundo o sistema eleitoral do país, autores como Carlos Alberto Montañez, Javier Corrales, Álvaro Vargas Llosa defendem que Hugo Chávez e Nicolás Maduro fazem parte de uma tradição comunista da América Latina, conhecida como Fórum de São Paulo. No livro Las Raízes Torcidas de la América Latina, Carlos Alberto Montañez diz que políticas econômicas baseadas no estatismo e no controle governamental têm prejudicado o crescimento e a competitividade da economia da América Latina, incluindo a Venezuela. Os autores citados defendem que o pensamento marxista é um dos principais responsáveis por manter essa situação. Para o pastor Luiz Alberto Rodrigues, religioso que atua na fronteira venezuelana-Brasil, recebendo fugitivos venezuelanos, do país de Maduro, é comunista. Luiz desempenha um papel social na região e teve contato com centenas de venezuelanos. Na sua opinião, ele falou: se você quer saber o que é comunismo, não precisa nem passar um dia inteiro na Venezuela, basta apenas 12 horas. É melhor morar em uma favela brasileira do que na Venezuela. Para outros estudiosos do assunto, a Venezuela não é comunista nem socialista. O jornalista Rony Pérez diz: não se deve considerar a essência das instituições, governos e partidos pelo que eles dizem ser, ou pela consciência que as mesmas têm de si próprias. Já dizia o mestre Perseu Abramo, é necessário analisar as ações políticas da mesma e chegar a uma conclusão. Nunca houve a abolição da propriedade privada na Venezuela e nem nenhuma das outras características da economia planificada. Apesar de Chávez ter nacionalizado muitas empresas privadas, não todas, ele fez isso com base na ideologia nacionalista, não para tomar os meios de produção da burguesia. Chávez e Maduro são, na verdade, líderes autocratas populistas, não socialistas. Eu, Armando Júnior, diria que deram um golpe de Estado. O jornal Left Voice, Voz da Esquerda, concorda com a tese. Em entrevista com Milton de Leon, trabalhador marxista de Caracas, o editor do site La Esquerda, Diário da Venezuela e venezuelano, afirmou: na Venezuela não é o socialismo que fracassou, e sim uma política que manteve o país dependente das receitas do petróleo, que garantia os lucros dos banqueiros e empresários, enquanto o povo sofre com fome. O governo se baseou nas Forças Armadas em um permanente estado de emergência que fica cada vez mais repressivo ao longo do tempo.
A propriedade privada na Venezuela sempre foi defendida e durante a bonança do petróleo, os capitalistas prosperaram. Isso foi acompanhado por uma limitada distribuição de renda através de programas sociais com base no boom do petróleo. A Venezuela é um país repleto de riquezas naturais e com grande potência econômica. Vive uma de suas piores crises da história. Essa crise afeta diversos campos da vida dos venezuelanos, sejam eles políticos, sociais, econômicos. Atualmente o país enfrenta crise de desabastecimento de alimentos, remédios, itens básicos, a crise dos refugiados, migração em massa do seu povo, alta inflacionária que prejudica sua economia dia a dia, ditadura que aparelhou o Estado, o Exército para se manter no poder e oprimir a população. Em Cuiabá, Mato Grosso, o número de venezuelanos só aumenta, seja por empresas como a Mafrig, que traz eles para ter uma mão de obra barata, ou os mesmos vêm em busca de oportunidade. Com conversa com o Josber, um venezuelano, me relatou que ao chegar no Brasil falaram que eles comiam cachorro, mas disse que nada disso acontece de verdade. Apesar das dificuldades, uma parte da população vive no garimpo do ouro do país e tentam sobreviver usando o dólar como moeda local. Os shoppings, vendas, mercearias, a feira livre, todos usam o dólar como sua moeda. Eles não podem falar ou questionar o governo, que são perseguidos. Segurança, trabalho, educação, saúde são os piores possíveis. A maior crise foi em 2016, quando os mercados ficaram vazios, sem comida. E apesar das ajudas que países vizinhos mandaram, o presidente Nicolás Maduro não deixou nada entrar. Eles não aceitam a própria moeda, o peso ou dólar. Tem uma indústria interna resistente, apesar de tudo. O turismo belíssimo, lugares belíssimos mesmo, que eu fiquei incrível. Tecnologia fraca, comunicação digital constantemente negada e vistoriada pelo governo. E eu queria dedicar esse vídeo a Oscar Pérez, que foi um dos militares que tentaram resistir, que tentaram acabar com o Nicolás Maduro e voltar com a força e a liberdade que a Venezuela um dia teve. No canal, deixa teu like, eu espero que as autoridades mundiais ajudem a Venezuela.